Quando chegou o tempo da paixão, Jesus foi com seus discípulos para Jerusalém, a fim de participar da grande festa da Páscoa. Os judeus vinham de todas as partes a fim de participar desta festa. When the time of the Passion arrived, Jesus went with his disciples to Jerusalem in order to participate in the great feast of Easter. Durante a festa, comiam juntos e relembravam como Deus tirara os seus antepassados do Egito. Na quinta-feira à noite, Jesus também se reuniu com os seus discípulos num grande cenáculo para junto comer a ceia pascal. Ali, durante a ceia, é que Jesus instituiu a Santa Ceia. Jews came from all over to participate in this festival. During the party, they ate together and remembered how God had brought their ancestors out of Egypt. On Thursday night, Jesus also met with his disciples in a large cenacle to eat the Passover together. There, during the supper, Jesus institutes the Holy Supper. Truly, I tell you, one of you will betray me. Em verdade vos digo que de vós há de me trair. It's me, Lord. Sou eu, Jesus. Sou eu, Mestre. The one I give the wet bread. He gonna betray me. Aquele que eu der o pão molhado, esse há de me trair. Is it me, Lord? Será que sou eu, Mestre? You say so. Do this. Judas, whatever you want to do it quick. Judas, o que queres fazer, faça depressa. And then Judas went out. E Judas saiu. Stand up, let's go to Gethsemane. Levantai-vos, vamos para Gethsemane. E aí Jesus leva os seus discípulos para Getsemane. And Jesus takes his disciples to Gethsemane, and there he separated Peter, James, and John. E aí separou Pedro, João e Tiago, and he went with them to pray. E foi com eles para orar. Stay here and pray. Fique aqui e orem comigo. Jesus went to pray, while his disciples stayed and they fell asleep. Jesus foi orar, os seus discípulos aí adormeceram. Father, if it's possible, pass over me this cup. Your will be done, not mine. Meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Faça a tua vontade, não a minha. Then Jesus stood up to check on his disciples. E Jesus levantou para ir ver os seus discípulos. Por que está a dormir? Why are you sleeping? Stand up and pray. Levantai-vos e orai comigo. Sim, Mestre. Then for the second time, Jesus went to pray. Jesus foi orar mais uma vez. And the disciple still slept. E os discípulos dormiram. My Father, if it's possible, pass over me this cup. Your will be done, not mine. Meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Faça a tua vontade, não a minha. He went again to check on his disciples. E foi de novo para ver os seus discípulos. Are you still sleeping and resting? Ainda dormes e descansas? Em verdade vos digo que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Truly I tell you that the flesh is weak, but the spirit is strong. And once more, Jesus went to pray. And his disciples still slept. Mais uma vez Jesus foi orar. E os seus discípulos adormeceram. Father, my Father, if it's possible, pass over me this cup. Your will be done, not mine. Meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Faça a tua vontade, não a minha. And then once more, Jesus went to check on his disciples. Jesus foi ver os seus discípulos mais uma vez. Are you still sleeping? Stand up, the time has come. That the Son of Man will be betrayed. Ainda dormes e descansas. Levantai-vos. Eis que a hora é chegada que o Filho do Homem será traído. And as Jesus was speaking, suddenly a great multitude came with Judas. Jesus ao falar,
Uma grande multidão veio com Judas para atrair Jesus, to betray Jesus. Listen, whoever it is, arrest him. Ouçam, aquele que eu beijar, prendam. I greet you, master. Eu te saúdo, mesmo. Judas, with a kiss you betray your master. Judas, com beijo tu traz o teu mestre. Indeed, they seized Jesus and his disciples ran away. E aí levaram a Jesus e os discípulos fugiram. E levam a Jesus perante o Pilatos. And they take Jesus before Pilate. Jesus before Pilate. Jesus perante Pilatos. What do you want? O que vocês querem? Pegamos este homem, fazendo subversão ao nosso povo, dizendo e incitando a eles para não pagar o imposto ao imperador. E ele disse que é o Messias, o novo rei. We caught this man causing subversion among our people, telling and inciting them to not pay taxes to the emperor. He also said he is the Messiah, a new king. Are you the king of the Jews? És tu o rei dos judeus? You say so. Tu dizes. I don't see any reason to condemn this man. Não vejo nenhuma razão para condenar este homem. Ele está causando desordem ao todo o povo da Judeia. Começou na Galileia e agora chegou aqui. He is causing disorder among the people of all Judea. He started in Galilee and now he has arrived here. As a custom to your people, I must release one prisoner in this festive season. Como costume do vosso povo, eu vou libertar um prisioneiro. Soldiers, bring me Barabbas. Soldados, traz o Barrabás. Dad, leave me. Quick. Now you have Jesus and Barabbas. Whom do you want me to release? Agora vocês têm Jesus e Barrabás. Quem devo soltar? Release Barabbas to us. Barabbas is a criminal, a killer, and I don't see any harm in this man. Mas Barrabás é um criminoso, um assassino. Não vejo nenhum mal neste homem. Crucify him. Soldiers, release Barabbas. Now what do I do with this man? O que é que eu faço com esse homem? Crucifica-o. Estou inocente do sangue deste homem. I am innocent of the blood of this man. Take him. Crucificam.
Father, my Father, forgive them, because they doesn't know what they do. Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Father, why did you forsake me? Pai, por que tu me abandonaste? To you I give my spirit. A ti eu entrego meu espírito. Está consumado. It is finished. Was the crucifixion of our Lord Jesus Christ. And today, as a remembrance of his death, we celebrate because he lives. E esta foi a crucificação do nosso Senhor. E hoje lembramos, e Jesus, ele está vivo. Oh, para Jesus. E esta foi a crucificação do nosso Senhor. E hoje lembramos, e Jesus, ele está vivo. Oh, para Jesus. Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém.
Then to the ancient cross. How precious is my Savior's blood. The beauty of heaven wrapped in my shame. The image of love upon its frame. If having my heart was worth the pain, what joy could you see beyond the grave? If thou for my soul were dying for, how wonderful, how glorious, my Savior's love, victorious, my chains are gone, my debt is paid, from death to life, and grace to O amor que suportou a dor, precioso sacrifício, a beleza do céu, coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do o meu coração na alegria que viu além da dor. E por minha alma vou morrer. Quão grande amor por mim mostrou, meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me restaurou, na graça I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will see you breathe. You know I'm when I see the cross, I see freedom. When I see the grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. The wonders of your grace. The cross, I see freedom. When I see the grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. The wonders of your grace. How my soul will sing your praise. The wonders of your grace. How my soul will sing your praise. How wonderful, how glorious, my Savior's love, victorious, my chains are gone, my death is paid, from death to life, and grace to Because God will take us through His word, and it's so important for us this morning. Diz assim a palavra do Senhor. Isaiah 59, and it says the word of the Lord, verses 1.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para não poder ouvir. Behold, the hand of the Lord is not shortened, that it cannot save, nor his ear heavy, that it cannot hear. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity, your lips have spoken lies, your tongue has muttered perversities. Até aqui, podemos Until here you may be seated, please. Irmãos, eu tinha preparado, Brothers, I had prepared a message. assim, repaginado uma mensagem que é própria para esse dia. That is appropriate for this day, Pelo today, menos Good é o que a Friday. gente considera como pessoas, né? Now, as people of God, Mas nesta madrugada, but at this dawn, Deus as me levou the a Lord woke me up meditar and took me to meditate, e Deus mudou a palavra que eu deveria trazer. and He changed the word that I was going to bring. O título dessa mensagem, And the title of para this aqueles que message, gostam de for those who anotar, like to write it down, take é notes. derrubando muros e construindo pontes. It is destroying walls and building bridges. Os muros aqui eu me refiro, ou vou me referir nessa mensagem, The walls here are referred to in this na message. maioria das vezes, Many times nada mais são do Nada more que than- mecanismos de autodefesa. they are mechanism to defend yourselves. Para que nós desenvolvemos para nos proteger These mechanisms to protect ourselves das ações dos outros that contra we nós. develop to be able to withstand against any attack. Esses muros, These walls eles podem ter diferentes tipos de fundamentos, de alicerces, might have different types of foundations, diferentes situações que nós fomos vivendo ao longo da vida. different situations that we went through life. Na In verdade, truth, embora aqueles que estudam as ciências do comportamento, all those people that study behavior, como and os the sociólogos, os sociologists, psicólogos, os psychologists, psiquiatras psychiatrists, e todas as pessoas que se envolvem nessa and all área, the people involved in this eles kind of sempre behavior, procurem justificar they always try to as ações justify humanas, human actions, tendo como base ou tomando como base having a onde a basis pessoa nasceu, where you were onde ela born, foi perhaps where criada. you were raised. Eles sempre vão buscar isso They aí. always seek and searching that. Mas eu quero nesta manhã But this morning, dizer para I want você to say to you, que tudo que você viveu no seu all passado, that you have lived in your past, aquilo que se chama, conhece muito assim como background, assim, all your background, aonde você foi formado, wherever you were formed, wherever you isso grew up, não tem nada a ver com a it tua has vida. nothing to do with your life. Nada a ver com a tua Nothing to vida. do with your life. Você aceita isso se você You only quiser. accept that background if you want Eles to. dizem que o homem é produto do It meio says man is the product of his para environment, justificar. just to justify Eu uma vez wrongdoings. conversei com um irmão, ele era diácono I dessa spoke to this igreja, brother that was a deacon of a certain e ele church, disse para mim, and he said to me, eu devia ser muito mal, I should be evil, porque o meu evil, pai foi muito mal. because my father was so evil. E acabou que ele aceitou isso. And he accepted that E evilness. se tornou muito mal And he dele. became evil himself. Sabe, é sobre You essas know, muralhas it's about these walls that I want to talk this que morning. se constroem como That defesa sometimes you build as a defense to you, e o mal que elas but sometimes causam. they cause more harm into your life. Você foi desde novo construindo isso. Perhaps since you're Você so não young, se you're deu building conta. these walls Até o dia And em you don't que você realize. viu, você estava atrás dessa muralha. until you realize that one day that Eu you're vou tomar behind one como of them. exemplo hoje, I'll take it as example today basicamente, a história de um moço, the story of a chamado young man José. called Joseph. mas vou estar comparando também, But I want to compare as well porque o nome José the name e a Joseph palavra Jesus, and the word elas têm a Jesus. mesma raiz They no have the hebraico. same root word, Tem a mesma raiz, same root que é word, libertador. which is deliverer. O anjo disse para Maria, seu The nome será angel said to Jesus, Mary, his name shall porque be ele vai Jesus, libertar o seu because he povo. shall save and deliver his people.
E José quer dizer libertador. And Joseph means deliverer. Mas você vai observar But you shall que observe nesse paralelo, that nessa in this comparação comparison and entre parallel José e Jesus, between Joseph and você vai Jesus, ver aquilo que é o tipo you shall see what is a type e aquilo que se conhece apenas como algo parecido. and what is known as something similar José é or o tipo de look-alike. Cristo, Joseph is a type of mas Jesus Christ, é o but verdadeiro. Jesus is the true one. No capítulo 37 de In Gênesis, Genesis 37, nós podemos ver do We verso see 5 até o verso in 11, verses 5 to 11, Genesis 37, porque tudo ia muito bem na vida de José. everything was going so well in the life of Ele Joseph. era aquele filho He was the querido, beloved o son, primogênito da mulher the amada. firstborn of the beloved Ele wife. tinha 10 irmãos He had 10 brothers que eram de pessoas diferentes, that were de very mães different diferentes. than him and from different moms as E well. esses 10 irmãos, cada um eram de 3 pessoas. And these other brothers had from different Da, from other wives, da two primeira wives. esposa de Jacó, The first chamada wife Lia, called Leah e das 2 concubinas and the que tinha, concubines, you know, que eram criadas dela. they were Mas o servants. filho do coração, But this o filho da beloved mulher son, amada, the son of the beloved era wife, José. was Joseph. E diz assim aqui a And it palavra do says the word Senhor. of God. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Verses 5. No, Joseph had a dream and he told it to his brothers and they hated him even more. E disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. So he said to them, please hear this dream which I have dreamed. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. There were binding sheaves in the E field. eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. Then behold, my sheep arose and stood upright. E eis que os vossos molhos Instead, o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. your sheep stood all around and bowed to mine. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deverás reinar sobre nós? And his brothers said to him, shall you indeed reign Tu over us? terás domínio sobre Or nós? shall you indeed have dominion E over por us? isso o aborreciam ainda mais. So they now hated him even more for this dream Nós and for his words. precisamos ter cuidado com as revelações de Deus para nós. We need to be careful about the revelation God gives Nem to us. tudo que Deus te fala Not everything God é para speaks você to sair you contando is for para you os to go outros. tell everybody. As pessoas não vão entender. People will never Elas understand. vão invejar você. They shall be Elas envy vão of you. começar a ficar observando a tua They shall vida. observe your E life. sempre que puder vão fazer algum comentário And every negativo. time possible they will comment about Porque it. elas vão dizer como é que Deus fala com ele And they'll say, how e come não God fala speaks to him comigo. and doesn't speak Como é to que me? Deus fala com ela How come e God não speaks to fala her comigo. and doesn't speak to me? Então essa pessoa é melhor do que eu. So is this person better Deus than já me? faz acepção de Now pessoas. God is discriminating amongst his people. Muitas vezes nós recebemos uma revelação Sometimes we receive a e revelation aí naquela ansiedade do and you ser know that humano, vamos anxiety e that we contamos. have. We tell E people, aqui we ele share contou it. dentro da sua And família. he shared with his Ele brothers. não foi falado lá de He fora. never spoken Mas outside. é porque ele era ainda muito When he jovem. was so young, Tinha seus 16 anos. perhaps he talvez, was nessa altura. 16 years old here. E ele foi falar, tudo ia bem até então. You know, and Apesar although de que everything ele was já era going okay, discriminado. although he was discriminated by his Porque brothers, ele foi o último a nascer. because he was the last one Os to be outros já born. eram crescidos. The others were quando allowed to nasceram. be good really when he was born. Ele, portanto, era aquele filho querido. He was the beloved Tinha uma one. roupa He had a especial. special Tinha cuidado cloak. He especial. had a special care O towards pai him. não deixava que ele fosse The andar com father eles. never allowed him to go with his brothers alone. E aí, de repente, José começou a perceber And then suddenly Joseph que started to havia realize uma separação entre ele e there seus was irmãos. a separation between him and his brothers. Preste atenção para isso que eu vou dizer Pay agora. attention to what I'm saying now. É muito interessante notar It is very interesting to note que há mais de 2.000 anos atrás, more than 2,000 years ago, os descendentes de Jafé, the descendants of o que era o terceiro filho de Noé, Shem,
which was the third son construíram of uma Noah. muralha He built a com bridge, a wall, aproximadamente 6.000 quilômetros. approximately 6 kilometers, 6,000. 6,000 kilometers. 6.000 quilômetros. 6,000 A grande kilometers. muralha da China. That is the Great Wall of Você China. imagina o tamanho disso? Now imagine Se the você sair lá size do of Cabo, it. If you come from Cape você vai Town, atravessar toda a África do Sul, you're gonna cross South Africa, Zimbábue, Zimbabwe, e Mozambique, entrar lá em Tanzânia. and perhaps you arrive in Tanzania. That is how big it is. 6.000 quilômetros. 6,000 kilometers. Você sabe qual é a maior ponte que os homens já Do you know construíram it's em toda a the história da biggest humanidade? bridge in the whole of humanity? Não chega a 30 quilômetros. It's not even 30 kilometers. O homem é especialista em construir muralhas, Man is a specialist in building bridges, divisões. divisions. No primeiro mandato, In the first mandate, esse atual presidente da América, this que no dia que ele now não fala uma president tolice, eu acho que ele não of morre, America, because every day he speaks some foolish thing, and if he doesn't speak something foolish, he will ele never começou a speak. construir um grande muro He started to build a big na wall fronteira com o México. with Mexico, Ele insistiu nesse and he muro insisted with this wall, e eu acho que ele está ainda construindo and I esse think he's muro still até building agora. this wall until now. Israel construiu um grande muro Israel built also a wall isolando toda Isolating aquela área controlada that pelos controlled area palestinos. by the Palestinians. Agora, com a grande migração Now na with the Europa, great migration in muitos Europe, países na many Europa countries estão erguendo muralhas are das suas building fronteiras walls para se in the proteger. borders to protect themselves. A palavra de ordem hoje Today, the word é of levantar order muros. is build walls, build the highest you can. Mas você lembre de uma coisa: But just remind o ser yourself, humano prefere construir muros human beings prefer to build em vez de walls pontes, instead of em vez de bridges, ligações. instead of connections. Embora nós não consigamos, às vezes, ver isso na nossa casa, Although we cannot see that in no our homes, entanto, com facilidade, however, easily nós conseguimos we identificar na identify casa, in the na houses, família dos in the family of outros, other os people, problemas que existem. the problem that existed. Se você puder estudar, ou If you study lembrar um pouco, se você não leu a Bíblia maybe ainda, perhaps if you didn't read the Bible, como era a casa, a família de José, how was the family of você Joseph? vai observar You shall que observe os problemas vêm desde Abraão, the problems did not come there but que from Abraham, despachou Ismael, because there was a e problem with ficou com Ishmael, Isaac. and he E stayed with Isaac, Isaac, quando teve seus and filhos, Isaac, when had his a sons, Bíblia diz que ele amou, que Says ele amava Esaú, he loved Esau, enquanto a sua mulher amava while his wife Jacó. loved Jacob. Havia divisão na casa. So there was E division. parece que Jacó não aprendeu a lição, And Jacob did not learn the lesson there. porque ele mostrava mais amor para com Because José he showed do more que para com love os outros. towards Joseph than to his other sons. E é possível que até o momento em que foi jogado na cova, And it's possible that until he was ou sent até to quando the ele death foi well, agarrado pelos seus or irmãos when he was grabbed e by his arrancada a brother, sua capa and they nova, took his clothes, aquela took his linda capa clothes, de the cores beautiful one that was so que o seu colorful. pai fizera para His ele, father had specially made e for ele him. foi He batido. was beaten up. Eles queriam matá-lo mesmo They ali. wanted to 10 kill homens him. batendo 3 num men jovem. beating in one young man. E quando jogaram dentro daquele So when he daquele threw them buraco, at that hole, ele não entendia. he didn't understand. Mas quando ele sai daquele But buraco, when he comes out of it, a caminho do Egito, in the way to Egypt, ele pode ter pensado: maybe he thought to o himself, que eu fiz de errado what did I do wrong para que isso esteja for acontecendo this to comigo? happen to me? Deixa eu te fazer uma pergunta. Let me ask you something. Quanto ou o que custou How much o alicerce desse muro que você continua a construir it atualmente? cost you to build this wall that you are building Essa around yourself? separação. The separation that you are building around yourself. O de José foram 20 peças de prata. Joseph was 20 O pieces preço que of ele foi silver. vendido para os Because ismaelitas. that's how much he was Sabe sold quem to são the os ismaelitas? Ismaelites. You know who are the Ismaelites? Descendentes A descendants de um dos seus of ancestrais. their ancestors. Porque saiu de Abraão. Because he came from Abraham. Aí estava lá dentro a coisa. So the problem was Eles tiveram um prazer, eles sabiam que aqueles eram the pleasure. israelitas. They knew they were Israelites. Que eles eram filhos de They Israel. were the Eles sons of sabiam. Israel. They knew.
O nosso Salvador Our Savior foi vendido por 30 peças. was sold by 30 pieces of Ele era um silver homem feito. because he was a grown man. José era um menino, Joseph was a 16, young 17 lad, a anos. boy. E não valia tanto. 16 maybe, he wasn't so worthy, Não not so importa valuable. como começou. Doesn't matter how you Não started importa se building. porque você é o menor da tua Just because you're the casa, smallest of ou your porque house, você não é tão bonito, or because tão you're not as bonita, beautiful as mas the other ones. começou de alguma maneira. But that wall started E somewhere. você foi deixando isso crescer And you contigo. allow that to Eu build quero que você around preste you. atenção. I want you to pay attention Porque to nós this. hoje vamos aqui Because juntos today, together here, destruir, we derrubar essa shall muralha, destroy, put down this para que wall, nós possamos ser libertos so dela. that we can be delivered from this. O nosso Senhor Jesus Cristo, Our Lord Jesus quando Christ, ele subiu naquela when cruz, he went into that cross, ele foi vendido he was também. sold as well. Ele foi traído He was também. betrayed as Todos well. largaram You dele. know, everybody abandoned Os him in that hour. mesmos que poucos dias The same antes a few days tinham before. dito, bendito que vem em nome do They say, Senhor. blessed is he who comes Agora in the name of dizia, the Lord. mata, Now mata, he's saying, mata, kill him, mata. kill him, kill him. Isso podia ser um muro, You know, this could be a wall. mas ele não aceitou. But however, Jesus did not accept A such wall. escolha sempre é nossa. You know, the choice is always yours. Para o jovem José, For the young man, de Joseph, repente sobreveio uma tragédia. suddenly tragedy came to Tudo him. na sua vida mudou. All his O life seu changed. mundo desabou por The world completo. that he knew just Ele não fell era down. mais um filho amado. He was not the Não beloved era mais um son. filho querido. He was not the one that was cared more. Com direito a uma roupa You know, especial with the diferente. right to have a different clothing. Essa roupa só era You dada know, the clothing that he ao had primogênito. was only given to the E ele era firstborn. primogênito. Yes, he was a firstborn. Mas para eles, But for the o family, primogênito era outro. the firstborn was another brother. Agora ele era apenas um escravo. Now he was just a slave. Ele era alguém que perdeu tudo. He was somebody that had lost all Perdeu a sua identidade, and lost perdeu his a sua identity, liberdade. his freedom. E durante a longa jornada, preso àquelas correntes, porque eles iam During acorrentados, a long journey, andando, because they were in chains and they had to walk, bebendo pouquíssima água, drinking a little bit of water comendo only, uma coisa qualquer uma vez por perhaps eating dia, once a day maybe, dormindo acorrentados, sleeping in no chains, frio. in the No cold, deserto faz muito because the frio. desert at night is very À cold. noite. It's very cold at night. Desde aquele momento, From that tudo moment, isso passou a fazer parte da all sua of vida. that became part of Ele his não tinha life. mais a sua He didn't tenda, have his tent ele não anymore. podia sentar à mesa do seu He pai, couldn't sit at his ele father's não podia table. mais ter aquela He conversa, couldn't talk to his father ele anymore. não podia ter mais aquele cuidado. There was no more Ele caring for agora him. era só mais um no meio de uma multidão de Now he was desgraçados. one more amongst others that was enslaved. É natural que lá na sua cabeça Maybe in his podia mind, ter surgido um pensamento. a thought might have Alguém é come. culpado disso. Whose fault is this? Alguém é responsável por isso. Somebody's Se eu não responsible fiz for me being like nada, this. alguém fez. If I did no wrong to nobody, É why I'm aí que o suffering like muro this? começa a ficar forte. And these are the strong starts to build and getting high and Quando stronger. você, em vez do perdão, Instead of forgiveness, você busca separação. you seek Você separation. busca divisão. You seek division. Você busca You respostas. seek answers. Você busca You responsabilizar seek alguém. responsibility or trying to put blame onto O muro others. vai ficando forte. The wall supposed to grow Porque stronger. você que isso é um comportamento humano. And that is human behavior. Os estudiosos, Those os rabinos, who, no the geral, rabbis and those eles scholars, dizem they que say José Joseph ele desenvolveu uma mágoa profunda contra o seu developed a pai. terrible bitterness towards his father. Ele culpava mais o seu pai do que os seus He irmãos. blamed his father more than his brothers even. Quando ele subiu ao trono, ele mostrou When isso. he went into the throne of where he became a governor, he showed that. Nós vamos chegar lá. However, we're going to arrive there just now. A vida, Life, a inveja dos you know, the outros, enviness of others, as preferências, people being preferred às better than vezes a others, oportunidade. opportunities. Esse estudou, aquele não That pode one estudar. studied, that one didn't study. Mas meu pai investe tanto no fulano My father e eu invested on não that one tenho too much, chance. and I didn't have a chance for nothing. Muitas coisas Many things a vida pode nos roubar. life can rob us of. As situações, Situations, as the mudanças, changes,
mas somente nós mesmos. However, only Aí us, a decisão é nossa. the decision is Somente ours. nós mesmos Only us é que decidimos are able to se nós decide vamos permanecer if we're going to ao remain lado in ou the side contra Deus, or against andando God, junto ou walking separado de with God Deus. or walking separated from Porque God. quando nós criamos essa barreira, When you build this você barrier, pode observar na Bíblia. you observe in the Bible, Esaú, Esau, ele se queixou. he was constantly complaining. Caim se queixou. You know, Cain was Caim complaining. acusou Deus. Cain even accused God. Você me marcou. You mocked Eu vou me me. afastar de ti. Now I'm going to stay away from you. O rei Saul King também Saul, ele lançou queixa he contra also Deus. put complaints tantos against outros. God. And so many others. Foram muros que These morreram com a were walls pessoa. that died with these people. Elas nunca procuraram They fazer never por onde tried derrubar aquele muro. To find a way to both, put them down. Aí José chega no And then Egito. Joseph arrives in Egypt. E lá naquela praça, And in that place where eu they nem supposed the consigo slaves to be imaginar esse sold, lugar. I cannot even Os imagine historiadores sempre estão aí Historians say postando alguma coisa. that there was a specific place where people Isso sold. não variou muito de época It para didn't change época. from season to season, from time Mas to os time. homens e as But mulheres men e and as women and crianças eram children, they were expostos. exposed totally. E aí as pessoas vinham And e people os would check examinavam them, como and examine animais, them, and they were checked as animals, you know. apertavam os They were seus músculos, squeezed, their muscles. e examinavam os They would dentes. examine the teeth. E aí o dono deles And the owner of fazia that slave propaganda. make like Isso an aqui é um escravo advertisement. Oh, this is a forte, strong slave. vai ser um bom It reprodutor. will be a good, Isso aqui é uma escrava reproductor. forte, This is a strong jovem. slave. Ela vai ser uma She's boa young. She isso, will boa be good for aquilo. cleaning, for this and for that. Não eram seres humanos. They were not considered human beings in slave. Eles eram mercadoria. These slaves were considered as eram merchandise, as business. E apareceu então um homem chamado Potifar. And a man called Potiphar came. Ele era o chefe da He guarda was real. the chief of the royal guard. E então ele comprou José. And then he bought E levou Joseph. José para sua And he casa. put in his house. E quando José chegou na casa de And Potifar, when Joseph was in Potiphar's house, porque, sabe, o relacionamento com Deus relationship with God começa desde cedo. starts early in life. Por isso a Bíblia diz, ensina a So I criança teach the no caminho em que child on deve. the way he must walk. É um grande erro It's a quando nós mistake. damos tudo para os When we nossos give filhos. everything to our children, Damos o melhor quarto, we a give melhor best cama, food, best os bed, melhores best games, video games, mas nós não damos Jesus. but you para don't eles. give them Jesus. Nós não You don't teach them. levamos You as don't crianças a conhecerem Take Deus. them to know who Jesus is. Não havia Bíblia naquele There were no tempo. Bibles in Não those havia days. escola There was dominical. no Sunday school in those De days. alguma forma, And José some way, aprendeu com Jacó Joseph learned with a Jacob história da humanidade. the story of Ele humanity. aprendeu que havia um Deus. He learned that there was a God. Porque esse Deus queria intimidade, And this relacionamento. God wanted relationship, intimacy. E isso ficou dentro do coração And that dele. stayed in his heart. A escravidão não lhe roubou isso. Slavery did not drop A him of his, injustiça não lhe roubou isso. injustice did not A rob him. violência não tirou Violence dele did isso. not rob him of O God. engano não tirou dele Deceit isso. did not rob him Tudo of aquilo God. que hoje Oh, that today as pessoas usam como desculpa people use an excuse para não querer Deus. to not want God. Ah, fui injustiçado. Oh, Eu fui injustice is done enganado. towards me. I E was fizeram deceived. isso comigo. They did this and that to me. Tudo isso José All of podia that. alegar. Joseph could come and say, Mas não. but no, he preferred Ele guardava To a sua keep intimidade his com Deus. intimacy with God. E não permitiu He did not allow que a sua condição de his escravo condition as a fosse slave, justificativa as a para pecar justification contra Deus. to sin against God. No capítulo 39, In chapter 39 of Genesis, when he's confronted pela mulher de Potifar, by the wife of Potiphar, que ela era patroa you dele. know, she was the boss, she was the Ela wife of chamou the por ele boss. 3 She vezes called him para ele 3 se times deitar com ela. for him to come and sleep with Deixa eu her. te falar aqui uma coisa. Let me tell you Ele
Ele como escravo, as a slave, ele não tinha direito. he had no Ele não podia right. dizer não. He couldn't say no. Ela era a senhora da You know, casa. she was the madam of the house. Ele podia ter aceitado deitar com ela. He could have said, yes, I'll accept sleeping with you. Humanamente, ninguém poderia No acusá-lo one de nada. could accuse him of nothing because he was a slave. Porque ele não tinha vontade He própria. had no own Mas choice. entre ela But e her, ele, amongst havia between uma her and coisa him, chamada there a was something vontade soberana de called Deus. the sovereign will of Não God. havia lei naquele There was tempo. no law. Understand, there was no yet Bible Não havia written. adultério naquele tempo. Adultery was O not adultério yet. só foi No, adultery colocado na came lei. on the law of Moses. Até aquele tempo não havia proibição Until then, there was no de prohibition irmãos estarem juntos, between nada. Não havia siblings nada. marrying, even staying together. Nada. There wasn't. O que impediu José de deitar-se com So aquela what mulher? stopped Joseph from sleeping with Potiphar's wife? O seu relacionamento com Deus. His relationship with God. Quando ela diz para ele, When vai she embora, says to him, let us go there, Genesis 39, deita comigo. sleep with me. E aconteceu o verso 7. Verses 7. Depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. And it came to pass after these things that this master's wife cast longing eyes on Joseph and said to him, lie with me. Porém ele recusou e But disse à mulher do seu senhor, He refused and said to his master's wife, eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, entregou em minha mão tudo o que tem. look, my master does not know what is with me now, that he has committed all that he has in my hand. Ninguém há maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti. There is no one greater in this house that I know has kept back Porque anything. tu és sua mulher. But you, because you are his wife. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? How then can I do this great wickedness and sin against God? Então, foi uma decisão dele. So it was his personal A decision, sua muralha pessoal his own wall around him não o impedia de ver Deus. did not stop him from seeing God. Quando Deus meteu Noé naquela arca When God put e Noah in the trancou a ark, porta por and fora, God himself a closed Bíblia the door diz of the ark. que havia uma pequena The janela no Bible says alto there was a small window in de the top part 45 por of 45 45 by centímetros, 45 centimeters. que até onde eu sei nunca foi fechada. That what I know was not closed. E por essa janela, And through that little Noé window, podia ver o no céu lá em one cima. could see the Ele não heavens. via Deus, He did not ele see só via God. He nuvens, saw clouds, raios, you know, trovões, thunder, tempestade. storm. Mas ele rain. sabia que Deus estava acima But das he coisas. knew God was there. Sabe, você pode passar por You muito know, nessa you vida, can go through a lot in mas this life. acima de todas as But coisas, above all things, acima de todos os teus above problemas, all your das- problems, dos teus all infortúnios, the unfortunate things that happened das to tuas you, all the enfermidades, infirmities you went through, acima de tudo all está that you Deus. suffered, God Deus is está there. acima God de is tudo above isso. all of those things. E Ele não tirou os olhos de God você. did not take his eyes away from you. Aquele muro That wall podia estar alto, could be high, mas não impedia but você yet de did ver not Deus. stop him from worshiping God. Se José tivesse aceitado deitar com aquela mulher, Now think if Joseph had accepted to sleep with that woman, ninguém poderia condená-lo. no one could condemn him. Nessa vida pode nos tirar muitas coisas, This life can take away many things from us. mas o nosso But relacionamento, our E relationship a nossa with God intimidade and com our Ele, intimacy with God, ninguém nos pode tirar. no one can take that away from us. Não use suas perdas Do como not material give excuses para because of your construir personal loss. muro chamado ressentimento, To build a wall called resentment, mágoa. bitterness, E sabe, nós muitas vezes pequenas coisas. and sometimes small Mas things. por que minha mãe morreu? Why my Por mother que died? meu pai e minha mãe Why morreram? my father Por que died? meu marido foi embora? Why my husband Por que left isso? me? Por que Why aquilo? this and that? Alguém, logo depois
que as torres gêmeas somebody, caíram na after the América. two towers had formed in Foi America. aquele programa do Larry King. You know that program called Larry King in CNN? E essa pessoa fez And uma pergunta. Somebody made a Onde question. estava Deus Where was God quando aqueles aviões bateram when the ali airplanes e hit on the aquelas towers 4.000 pessoas morreram? and a lot of people died there? E a pergunta ficou no ar. And the question still remained Chamaram o in Billy the air. Graham And they called Billy Graham para ir lá responder. to answer it. E todo mundo ficou esperando And uma grande everybody explicação. wanted a great explanation. E o Larry King fez a pergunta. And para Larry King ele. made the question E ele again. disse assim, And he Larry, said, Larry, Deus nunca saiu do lugar dele. God has never left his own place. Nós é que We are saímos. the ones who moved away from him. Todo dia Deus ia lá no Every Éden day, falar God com went Adão. to Egypt to speak to Quem Adam. saiu do lugar foi o Adão. Who went away was Adam. Who hid was Nós Adam. temos que parar de acusar Deus We need to stop accusing God of das things, nossas culpas. of our own faults. O homem é especialista nisso. Man became Onde specialists in está blaming Deus? others. Where is God? A criança caiu na piscina e se afogou. Onde You know, estava a Deus? child fell on the pool and died. Where is Por God? que você não olhou a tua criança? Why didn't you look after your child properly? Esses muros que vão ser erguidos, These walls that you are building around yourself, eles são fortes. they are strong. Nos momentos de dor e In sofrimento, the moments of é que suffering and esses pain, muros se tornam mais you know, fortes they ainda. become even stronger Que and você começa a larger ir buscar because you start to as add on lembranças, as and remember, memórias. you know, the past memories. No capítulo 40, And chapter nós 40, temos um momento em que, tendo sido Genesis. acusado e injustamente he was unjustly condenado accused and condemned a viver na prisão to pelo resto da live sua in this vida. prison for the rest of his Hoje, life. as sentenças têm um tempo. Today, the punishments, the sentences Até have time. aquela que chamam prisão Even the perpétua. so-called life sentences. Em alguns In casos, some depois que a cases, pessoa cumpre 20 ou 30 if you anos, do 30 years in prison or 20 years in quando prison, eles dão prisão perpétua, when they give e life o crime é por sentences, demais, and the crime is so terrible, o juiz diz assim, The sem judge says, possibilidade de, no possibility. como é que chama? Parole. Eu sei, mas a palavra em português foi embora. Portuguese by the country member. Já foi embora a palavra em português há muito tempo, né? Seria liberdade, Sim. condicional. Condicional. É. With no parole. Mas naquele tempo, But in se ia those para a prisão, days, esquece, não saía if you mais. went to prison, you died in Não prison. There saía was no mais. coming out. Once you went to prison in those A days, you stayed there. autoridade que te colocou lá The e podia authority tirar who put você. you there, he was the only one who could take you out. Então não havia uma And there was no condenação coordination, there was no justice assim, vai system. ficar 5 anos, Oh, né? you're Não. going to stay 5 years in Entrava na prison. prisão, No, you went to você prison, morria na you're prisão. going to die in prison. E José entrou para a prisão. And Joseph went to prison. Talvez com 17, 18 anos. It's possible that perhaps he was 17 years old by then. Sem ter feito nada. He hadn't done nothing Foi wrong. jogado. He was Eu thrown in nem there. consigo imaginar I como era uma cannot even prisão no imagine how was Egito a prison in Egypt in those days. 2.500 anos atrás. 2,500, even Não more. consigo, não consigo I imaginar. cannot imagine how terrible it was. Não havia direitos There humanos. were no human rights at all. Não havia There nada. was nothing. Mas quando ele entrou ali, However, when he entered that em vez prison, dele se associar com as gangues instead da of prisão, association with the em gangs, vez dele se with the juntar groups, ao grupo esse, ou and grupo forming that aquele, group or joining that group, e isso as prisões hoje you têm, know, in prison today is full of gangs and groups. por isso que tem alas de crimes menores, That's why there's tem ala das gangues. wards where they separate the gangs and they separate José crimes. pôs no seu coração uma And coisa: Joseph put in his eu vou heart, ser o melhor preso I'll que be já the entrou aqui. best prison in this prison. E alguma coisa ele fez. And it's something Não he sei did. se ele I don't varria know o if he lugar que ele slipped or cleaned dormia. around. What did he do? O certo é que All o that I chefe know, da prisão That the chief of pôs the os prison olhos nele looked at him e nomeou ele and chefe, nominated him the chief dos presos. the todos. chief of all prisoners. E ele era um jovem And he ainda. was so young still. E ele estava ali de maneira injusta. And he was there unjustly E não accused. tinha para quem se And queixar. he didn't have anyone to go and Você ask for imagina logo help. que ele entrou ali, The moment that he entered as it, perguntas que ele pode ter feito. maybe all the questions he made. Será que meu pai sabia Did disso? my father know about this?
Será que meu pai sabe Does my father Tem know alguma that ideia I'm do here? que aconteceu Is comigo? he aware that I am Será que being não foi algum sold or tipo enslaved? de arranjo doméstico? Isn't it just something him and my brothers worked out to get rid Meu of pai me? sabe que eu era um menino ainda. My father knew I was a Manda lad, sozinho pro campo. young. How come he sent me to the field to see my brothers when they hated Na me? verdade, tudo isso seria In truth, compreensível, all of that could aceitável, be acceptable, perdoável. even forgivable. Mas ele não deixou However, he did not que isso allow contaminasse a sua vida. that contaminate Que his isso life. modificasse o seu Did not caráter. change his character, Porque o caráter dele because his character fora formado pela presença de was Deus. formed by the presence of God. E quando a pessoa tem um caráter And formado when pela you presença have de a Deus, character formed in God, ele vai enfrentar you dificuldades shall face como qualquer outra difficulty pessoa. in any other person. A sua intimidade Your com Deus intimacy permaneceu with inabalável. God was, unshakable. De repente, os outros presos All começaram other a prisoners conversar com ele, started to talk with Joseph, partilhar seus sharing problemas. their problems with him. E ele começou a ser um conselheiro. And he then became like a Não era só a counselor. pessoa que Like organizava. not only the man that cleaned Ele tinha or tempo pra gave ouvir. orders, but now he was a listener. Mas o que é que nós fazemos? But what we do? Eu já estou cheio de problemas. Você Full ainda of vem me problems. trazer mais Are you coisas? trying to be Vai cuidar da tua vida. Go take care of Vai your logo life. fazer. Leave now. Get out. E quando não fala, fala pro outro. And when we Você tá don't vendo say só? it personally, Eu tô we say to the aqui, person vi essa next to fulana aqui, This né? woman comes Me here, enchi a cabeça com fill coisas. my head with nonsense. Hã? José não fez isso. Joseph didn't do that. Começou a ouvir. He started to Ele listen to começou a prisoners aconselhar. and he started to give them advice. De tal maneira, To the point, ele era um escravo. he was a slave. Os servos de Faraó eram The egípcios, eram servants oficiais. of Pharaoh were official. Será que eles viram em José? What did they see in Joseph? O que será que eles viram em José? What was it that Joseph Para had chegar com ele, for them to arrive at him partilharem and share their life, necessidades, share needs, ansiedades, anxiety, worries, questionamentos. questioning. Parece-me que os sonhos sempre andavam Não. perseguindo José. Né? Perhaps all dreams were like persecuting Joseph. E agora vem os dois e contam um sonho. And right now, two men came to him with dreams. Você não sabe o dia You don't da know the tua day vitória. of your Você victory. não sabe o dia que You Deus vai, don't know the vai day mudar o quadro da tua God vida. will change the whole setting. Você tem que estar atento. You need to O que be Deus careful puser and na tua attentive. mão. Whatever A God Bíblia puts in diz, your o que hand. vier às tuas The Bible mãos, says, whatever faz comes in your agora, hand, do it now. com toda a tua With all your força. strength. Porque na sepultura para onde tu Because vais, in the grave where não you tem go nada. to, there's Está nothing na there. Bíblia isso. It's in the Bible, church. E veio um e contou um sonho. And one came and told him a dream. O copeiro do rei contou um You sonho. know, the cupbearer came and told the dream. Ah, eu sonhei assim, assim. I dreamed so, so, and so. E aquilo foi uma coisa imediata. And immediately he had Daqui a 3 the dias, interpretation. 3 o days, faraó vai te Pharaoh's chamar, gonna call you. vai te reintegrar, He will shall put você you back in vai your position. espremer as uvas You da shall terra. go back, be again the Aí cupbearer o padeiro ficou with animado. the grapes and juice, whatever. And the baker was so happy. Com uma coisa No, if dessa, the cupbearer is eu having também good tidings, acabou. I'm also Conta going to o have good sonho tidings. dele. I'm Eu going to tell you estava my com um dream. cesto de pão na cabeça. No, I had a E as basket aves do of céu vieram bread, comer. and the birds came and ate it. O José era jovem. No, Joseph was so Ele não young. sabia adorar a pílula, né? He didn't know how to make the dream beautiful, like the Não dava interpretation. com aquele You chazinho know, to doce. give não. like a little Daqui a message, 3 sweet dias, tea. ó, 3 days from now, tua you're cabeça going vai to saltar be fora cut do corpo. out, be cut off. They're gonna cut off your head. É o que está na Bíblia. That's what's in the Bible. Daí a 3 dias, In 3 days, vieram buscar o the copeiro. soldiers came to the cupbearer, to the E pharaoh, vieram buscar o padeiro. and they came to take the baker. E a notícia se espalhou. And the news E spread ele out. disse para o copeiro, And he said to the olha, cupbearer, quando acontecer isso, when this você happens, se lembre de mim. please remember of me. Just remember, remind yourself to Eu estou whom aqui I injustamente. am here. É a I'm única justly vez em accused. que José faz It is the menção only time that à you sua see condição. that he made complain or saying about his condition. Versículo 14 do capítulo 40. Chapter 40 of Porém, Genesis 14. lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó,
e faz-me sair desta casa. Verses 14, but remember me when it's well with you, and please show kindness to me, make mention of me to Pharaoh, and get me out of this house. Porque fui roubado da terra dos hebreus. For indeed I was stolen away from the E land of the tampouco Hebrews, aqui nada tenho and feito also para have que done me pusessem nothing nessa here cova. that should be put into this dungeon. Única vez. The only time you see him saying Porque era o anything, homem que dava o copo para o because faraó. you know the cupbearer was the man that gave the cup, the juice to the Pharaoh. Se você ler o livro de Neemias, If you read the book você of vai entender o que é Nehemiah, isso. Nehemiah, he was a cupbearer. Neemias fazia isso. Nehemiah was the man that did this. Era a pessoa com quem He was ele the não most precisava de trusted. autorização para Well, entrar. he didn't need any Todos os authorization. demais só entravam Any na sala other do trono official needed se o authorization rei to go to the estendesse o throne trono room. para eles ou então mandasse chamar. You know, either the king would put Mas the o copeiro scepter, não. but the cupbearer no, he was constantly there. E ele que entrava, He cumprimentava o rei. Já. entered. Você quer hoje o quê? Um suminho de maracujá? Do you want today passion fruit juice? Pode ser mucua. Do you want, you know, mukwa Se juice? fosse angolano, era mucua. You know, the Ibandeyo fruit. Amarula, Como right? é que o senhor quer hoje? What do you want today? Mas ele foi reintegrado He was reintegrated the e cupbearer, esqueceu de José. and he forgot completely about Joseph. Mas Deus não esquece. But God will never forget. Diga comigo, Deus não se Say, esquece. God will never forget. Deus não se esquece. Yeah, God will never Deus forget. não se esquece. God will never forget. A Bíblia diz: The Bible says, lembrou-se Deus de Noé e de God todos aqueles que estavam com ele na arca. Noah and all those with him was with him in the ark. No começo de Êxodo diz assim: e In the Deus beginning of ouviu o Exodus, clamor do seu povo, And God lembrou-se heard the da shout, sua the cry out aliança of his people, com Abraão, reminding Isaac e Jacó. of the covenant of Abraham, Isaac, Deus não and se Jacob. esquece. God shall never forget. E aí quem é que sonhou? And who dreamt again? O faraó. Now the Pharaoh. Os sonhos You acompanham. know, dreams are following Por dois sonhos, Joseph. For 2 dreams, ele foi para he na ended cova. up in that hole, in that Por well. 2 sonhos, For 2 ele dreams, saiu da prisão. he came out of prison, E por 2 sonhos, and by 2 ele dreams, subiu ao trono. he went into the throne. Agora vocês vão prestar mais atenção So no I sonho. want you to pay attention to your dream. E aí o faraó acordou perturbado. So now Pharaoh woke up completely disturbed. Tive 2 sonhos. I had 2 terrible E chama dreams. toda aquela And he called all the wise men that Aqueles were there, vagabundos que all estavam lá, these né? deceivers that were there, Mentirosos, liars that were there, astrólogo, aquele you povo know, lá, astrologists and all of those feiticeiro, people, bruxo, wizards, curandeiro, whatever, encantador, sorcerers, toda essa raça de bíblia que era por chanters, all aí, these vipers that are out there, enganando gente boa. deceiving good people. Sonhei assim, I assim, dreamt assim. so and so, he was telling the dream. E aí, ninguém sabia nada. Nobody could give an interpretation to the dream of the E o rei Pharaoh. já começou a ficar. And now the Pharaoh started to get "Poxa, angry. eu pago essa gente So I'm paying toda, you, I'm keeping you here for, sustento eles. I'm you know, sustaining you here. Não tem ninguém? There's no one that can give me a E good o interpretation. copeiro lá. And the cupbearer's there. Aí ele disse assim: dos meus pecados eu Says, me now lembro. I, Então, all tinha my mais sins um. I remember. Pharaoh. Dos meus Now he pecados. says here, 41:9. Então falou o 41:9. copeiro, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Then the chief butler spoke to the Pharaoh, saying, I remember my faultless Estando o day. faraó muito indignado contra seus servos e pondo-me sob a prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro mor. When Pharaoh was angry with the servants and put me in custody in the house of the captain Então of the guard, sonhamos um sonho na mesma noite, both me and eu the e chief ele. baker, we each had a dream. Cada um conforme a interpretação do seu sonho. Each of us dreamt according to the interpretation of E his own estava ali dream. conosco um jovem hebreu, Now there was a young servo Hebrew do man. capitão da guarda. He was a servant of the captain of the E guard. nós contamos o sonho. And we told him the E dream. nos interpretou. And he interpreted us the dream. Então enviou o faraó e chamou a José. And it came to pass that he interpreted for E us, so it fizeram happened. dizer, Now aquilo 14, ali in era Pharaoh um sent, buraco. called Joseph. As prisões eram subterrâneas. Because these prisons were underground Todas prisons. elas. All Não eram prisons assim. were esse not negócio de underground. fugir da prisão. Não tinha muro, You não. couldn't run away from Era prison. buraco mesmo. It was a hole, it Entrou was pra lá. underground.
So A maioria morria most leproso. the people that went to Por prison ausência died because da of vitamina D, leprosy, because they que a didn't luz have do sol vitamin D, traz. because it comes from the sun. They were not allowed to go out. Não tinha banho de sol, não. There was no such a thing as sunbathing. Essa prisão do Bukele ali em El Salvador, You know, they in El Salvador, uma there is a hora de sol prison. por semana, They have 1 hour of semana. sunbathing. é melhor do que It's much better even than the one Joseph was in. E a coisa tá feia lá na América And now agora. they in America, A mais things are andou getting tatuado, esse negócio de You know, if you have pintar. tattoos everywhere, Entrou whatever, alguma coisa if you tattoo yourself in America Manda today, lá pra you Cicote. go to prison. e o José estava no buraco. And now he was in that hole Não there, importa in onde prison. você esteja. Doesn't matter. Não importa onde Where you a are, vida where te life levou. has taken Não you, importa o buraco onde the você hole está. that you're in, the Por dungeon mais that you're in, profundo que how seja, deep it is. o Espírito do Senhor vai te The puxar. Holy E Spirit vai wants te to take you resgatar out de of lá. there, wants E to vai restore trazer you você from para a there, luz. wants to bring you E vai back te to the colocar light, no wants to lugar put que you ele back porque in o that nosso destino é position. um trono. Because God has a throne. A Bíblia diz em The Bible says Apocalipse in que João Revelations, viu John saw tronos. the throne of God. Mandaram buscar o José. So the Pharaoh sent for Joseph. Imagina quantos banhos José tomou em Now, 10 I don't know anos. how many baths he had, but he had to bathe Não to tinha água na see, prisão para ele. because there was no water in the prison. Barbeou-se. You know, he Mudou suas shaved, vestes. changed his clothing. Esse barbear-se aqui rapou todos You know, os pelos when he says shaving, they truly shaved like Ninguém everything hair, podia every chegar hair in the body. da presença de You could never enter the Faraó. Pharaoh's presence. Eles tinham mais pavor no mundo era de piolho. Egyptians were afraid of lice. Por isso todo mundo ia ser rapadinho. So everybody had to shave completely every hair of their body. Esse barbear-se aqui, eu não sou There's shaving here. tudo. It's not just the beard, it's complete, the full body. E chegou lá limpinho, And he arrived clean. direto. And he was directing. Da cova He came from the para a sala do dungeon trono. to the throne room. Hoje mesmo, Today, eu te digo, I você say, pode sair da cova you can para come a out sala of the do trono. dungeon to go to the throne room. Aleluia. Glória. O problema é, The problem is, quando você sai when you e leave você vai para a sala do trono, and you go to the throne o room, que é que você vai fazer aqui? what are you going to do and say there? Quando José senta no trono, When porque ele Joseph sat, ouviu os sonhos, you know, e to ele disse, hear, olha, os sonhos não And he são said, dois, o sonho é um só. the dream is not one, it's not two, but É que one. Deus tem pressa. God is in a hurry. As 7 vacas The 7 cows, gordas e as the magras, fat as 7 7 cows, espigas bonitas You know, e the as 7 7 espigas and fracas, the é 7 uma big coisa ones. só. E o faraó tem que fazer assim, And the Pharaoh must do assim, so and assim. so and so. Irmãos, vejam que é uma pessoa que está See, a person that is na graça de in the Deus. grace of God. O Egito não era seu país. You know, Egypt was not his Tudo que ele sofreu hometown, de his ruim country. foi He ali. suffered the most horrible things Ele in podia dizer Egypt. assim, eu quero mais é que vocês You know, morram. he could just sway them and Morre say, them, I todo wish mundo you aqui. die, all of you to Não. die. But he didn't O do faraó that. faz assim, He says, assim, Pharaoh, assim. if you do this, you do this, you do Quando that, you shall você, say. quando você deixar de lado When you let go of o rancor, anger, a amargura, resentment, o bitterness, ódio, o hatred, ressentimento, all the e resentment, começar a agir segundo o and you coração de start acting Deus, according to as the will coisas of vão mudar na God, tua vida. things will change in your life. O faraó tem que juntar tudo que puder, Pharaoh, you need to, armazenar, you know, stop porque vai vir storing, fome grande, because hunger is gonna come, famine. e escolhe And alguém please choose Pharaoh, para somebody colocar sobre o Egito, to put over Egypt, to porque rule, to alguém que organize fosse um this. administrador. Somebody that can manage Faraó não this, era pra administrate isso. this, because the Pharaoh is not to E do o this kind faraó of olha things. assim, And the Pharaoh looked at him. não sei quem estava na sala do I have no trono, idea who was there with him. talvez estava ali um grupo. Maybe a group of wise men were there. Onde nós acharíamos alguém, Where shall we find someone like onde Where nós acharíamos shall we alguém find someone em que está in which o the Espírito Spirit de Deus? of God is with him? 41:38. 41, Genesis E 41, disse 48. Faraó a seus servos: And said Pharaoh to the servants, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Então Faraó sabia que era Deus, 41:38. 41, 38.
And Pharaoh said to his servants, "Can we find such a one as this man in whom is the Spirit of God?" Veja que Deus já era conhecido lá no See, Egito. the Spirit of God was Eles revealed. sabiam que havia um Deus They maior do que knew there was a aquela montanha de God Deus deles. above all the other gods they Eles served. sabiam que só o Espírito de Deus é que They podia knew that there resolver. was a higher God, and only the Spirit of God could reveal such dream. E na mesma hora, And in that same José moment, deixou de ser Joseph um stopped escravo being saindo da prisão a slave para se coming out of tornar prison governador. to become a E governor se of assentou Egypt. num trono. no And he Egito. set himself in the throne. Mas ali no trono, But in the throne, o muro ficou forte. the wall became stronger. Quando aparecem seus irmãos, When his brothers came to him, ele os tratou com he rudeza. treated them in a rude manner. Ele os acusou de ser He espiões. accused them as being Ele spies. fez tramóias ali para He did things to fosse them prejudicar, for them to para os be upon envergonhar. bed, to shame them. Porque na hora que eles se ajoelharam diante dele, Because when they bow before ele him, podia ter visto o You know, cumprimento da primeira perhaps parte he do was seeing sonho. the fulfilling of the first Mas às vezes dream. o muro está tão But grande, because the wall is so você não huge, consegue mais ver. and so tall you cannot O milagre see de Deus. anymore, the miracle of God. Demora para ver o You know, milagre de you Deus. stop seeing the miracle of God. Sabe, foi preciso passar a primeira He vez, had to go the a first segunda time, vez, the second time. para que ele então, depois For de him, forçar muito, after forcing, ele mandou algemar he Simeão. asked for them to take Simeon and chain him. Dizem os estudiosos And que it foi says the Simeão scholars, que bateu nele, Because Simeon was the e first one who jogou accused ele dentro do him buraco. and threw him and beat him and put him in a Ele hole. mandou algemar That's o why he Simeão na asked frente de todo for mundo. people to chain Simeon. Mas quando chega Benjamim, But when Benjamin comes, que era muito criança nesse tempo, which was a small child, Ele vê preteen, Benjamin. don't say, he sees him. ele então lembra-se de uma He coisa. then remembers, Naquela hora as pessoas nos espelham assim. the Holy Spirit Isso tells que him você passou. all that you went through, Não era para você Joseph. construir muros, It's não. not for you to build Foi um walls. projeto meu. This is a project of preservar mine to a preserve vida de you muitos. and the life of many. E nessa hora o muro And in cai. that moment, the wall O fell muro down. cai. The Quando wall fell down. quando ele grita, The eu Spirit sou of- when he José. says, I am Eu sou Joseph. o vosso irmão. I am your brother. E ele abraça ele. And you know, E he ele hugs chora them com and he ele. cries with them. A Bíblia diz que o The grito foi Bible tão says that grande the cry that he que made todo was o so palácio huge ouviu. that the whole palace heard him crying. Naquela hora o muro And caiu. in that moment, the wall fell down. E aquele And material all that worked material, all, all the gatherings of transformou numa the food ponte. became a bridge. numa ponte para até os A dias de hoje. bridge until today. Porque ele pôde receber o Because seu he pai. could receive his Pode father, receber toda a sua he could família. receive his family Pode back, he ampará-los could ali. now shelter them. Agora eu só quero aqui encerrar essa mensagem. I just want to end the message now Fazer uma breve and just comparação. make a small comparison here. José no trono e Jesus na cruz. You know, Joseph in the throne and Jesus in the cross. José no trono ele foi rude Joseph in the throne was rude, e vingativo and he was, com seus you irmãos. know, he was vengeful. Jesus, a cada instante, In every moment, Jesus, desde o jardim, from the Garden of Gethsemane, os discípulos não oraram you know, com ele. he asked the disciples to pray. They didn't pray with him. Aquelas 3 horas de oração, Those 3 hours of prayer in the eles não oraram garden, com ele. they didn't pray with him. Vem Judas. So Judas Trai comes and betrays him. Ninguém podia ser julgado depois das 18 Nobody horas. could be judged after 6 p.m. Isso era contra a lei. It was against Ele the passou law in those toda a days. noite He sendo stayed julgado, the whole sendo night. insultado. Being you know, De Herodes a exalted from Pilatos, Peter to Pilate indo e and vice vindo. versa, going forth. Ninguém tem ideia do que ele sofreu. Brothers and sisters, you have no idea what he went through. Dizem que urinaram The sobre ele. Bible doesn't say, but Fizeram history says coisas they urinated on piores. him. They spit on him. They did horrible things to him. Enfiaram uma coroa de They espinho na put sua a cross cabeça. in his head. Cada passo, crown. cada passo até o Calvário. And every step to Em que ele Calvary, caía in which e era he fell chicoteado. down and he was beaten. Não tinha muro. There was no walls there. Não tinha muro. There was no walls in Jesus' Quando life. pregam ele na When cruz, they put him in the cross and they nailed him to não the era cross, trono, era cruz. that wasn't a throne, that was a cross. A primeira palavra que ele disse foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que The fazem. first word he says, Father, forgive
forgive them because they don't know what they're doing. Porque não tinha muro. Because there was no wall. Toda a sua vida, All his ele life, construiu uma he ponte. was building Porque bridges. Isaías Because disse, Isaiah said, Deus falou, Isaías disse, Isaiah said, os vossos pecados your criaram um muro, fazem created separação entre a mim e wall to você. separate me from you. Eu não posso ver, I não cannot posso see ouvir you. I vocês, cannot hear you. porque os vossos pecados Because of separaram, all iniquities e and ali sins. caiu tudo. And they all fell Não foi down. só o véu do templo que It se was rasgou, not only the veil of the toda a temple that muralha cut caiu, itself, the whole todo of the pecado buildings, all caiu, the sin fell tudo down. caiu, e uma Everything fell ponte down. de sangue, A bridge uma of blood, ponte que liga a com bridge a vida eterna, connects to foi eternal life. edificada Was naquela there hora. edified at that moment? Tome uma decisão. You need to make a decision today. Você pode ter muitas razões You might have many reasons para continuar construindo esse muro. to continue building this wall around Por you. que meu pai me bate? Why my father beats me Por que up? meu marido é ruim Why comigo? my husband is so Por que evil minha to me? esposa faz Why isso? my wife Por is que doing this isso? to me? Pare Why de this? perguntar por quê. Stop asking why. Você não disse que era Deus? Don't you say you're Desce da God? cruz. Come out of the E cross nós now. vamos acreditar em Ti. We shall believe in you. Pai, Father, eles não sabem o que estão they falando. don't know what they're saying. Forgive them. Você já foi enganado? Have you been deceived foi before? traído? Have you been Já betrayed foi before? roubado? Robbed? Tudo isso ele também passou. All of those things Mas Jesus que went nós through so that we pudéssemos estar today aqui hoje. be here. Vamos estar de pé. Let us stand up right now. Eu quero convidar vocês todos nesse I want momento you to invite all of you a at this refletir moment sobre a sua to vida. reflect on your life. Eu digo sempre uma coisa lá em casa, eu já disse muitas vezes. I always say something at home and I've said Não it vamos many deixar times. Let us not let que aquilo que as pessoas fazem de mal contra nós that what people do that nos is leve evil a towards us retribuir o mal com quem quer que takes us seja. to bring evil. Deus não nos chamou para God isso. did not call us for this. Nenhuma atitude nossa No behavior of pode ours ser pautada pelo mal. can be of evil. Nada, não pode ser. It shouldn't Tudo be. que nós pensarmos, tudo que Everything nós we think, quisermos fazer, everything we want to do, deve ser pensando em fazer o it bem. has to be in doing good. Ah, mas ele fez assim. But he did Ele this, merece he isso. deserves it. Ninguém merece o No mal. one deserves evil. Ninguém merece o mal. No one deserves evil. Deus não fez o inferno para o God homem. did not make hell for men. Deus fez o céu para o He homem. made heaven for men. Nós precisamos entender isso. We need to understand this. Todo o mal que fizeram contra All the ti, evil they've done against you, você não precisa usar isso como you don't material need to use it as a weapon, para construir um muro. material to build the wall. Não. No, Você tem que usar isso you need to use e this construir uma ponte. and build a bridge. Uma ponte. A bridge. E essa ponte chama-se amor. And this bridge is love, Porque o amor atrai. because A love, Bíblia diz que o amor é the Bible capaz says love de perdoar is capable of uma forgiving multidão de a pecados. multitude of sins. Não diz que muros Don't say that fazem isso. walls do this. O amor é uma ponte. Love is a bridge. Precisamos começar a construir essa We need ponte. to start building this bridge. Você diz, amai-vos uns aos outros. The Bible says love one another. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho Love one amado. another as I have loved you. Como é que ele nos amou? How did Jesus love? Nós já cantamos tantas vezes sim, We have mas sang the song so many times, parece que a gente canta e se esquece. but it's like we sing and we forget it. Se esquece que lá na cruz, We forget that on the cross, ele com todas aquelas dores, da 6 horas, and 6 p.m. 6 horas, At 6, das 9 da manhã from até as 3 da tarde. till 3 in the afternoon. De repente, And suddenly, Mateus diz que os dois Matthew ladrões says that the two thieves, zombavam they dele. were laughing. De repente, um deles, And suddenly ao one of ouvir ele them, dando a palavra do perdão, he heard him giving the word of dizendo forgiveness, para Maria, to Mary, eis aí o teu filho, here's your eis aí tua son, mãe. here's your mother.
Diz assim: He says, Senhor, Lord, lembra-te de mim remember quando me. entrar no teu reino. In Ele paradise. viu que Jesus era And he Deus. saw that Jesus was God. E a resposta foi o quê? And what was the Hoje answer? mesmo. Today. Ele não disse: eu perdoo teus He pecados. didn't say, forgive your sins. Hoje He mesmo said, tu today, estarás comigo no you paraíso. will be with me in paradise. Hã? Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Não precisa buscar autor, não, filho. Amor. Love. Uma ponte chamada amor. A bridge called love. Furaram ao seu lado, They Saiu made a água. hole and water came a out. terra tremeu, The earth trembled. o sol desapareceu. The sun disappeared. O próprio chefe da guarda, daqueles que estavam torturando The Jesus, master chiefs of those that were tormenting a Bíblia Jesus. diz que o centurião disse: The ele, Bible verdadeiramente, says, the este homem é o centurion Filho de said, Deus. this is the Son of God. E você está pensando em se vingar? And you're thinking of vengeance. Você está pensando, você está acusando Deus do que? You are accusing God of what? Que tal pedir perdão a Deus por isso agora? What about asking God for forgiveness? Que tal jogar por terra esse muro What about throwing e down começar a this construir wall uma and ponte start building a bridge de um melhor relacionamento, that de uma has melhor a best atitude? relationship, a best behavior? Vou deixar essa parte final com a pastora Nath. Mas eu vou dizer uma coisa a você. I'll say something to you. Se você quer hoje ser alcançado por esse If amor, today you want to be reached by this você love, precisa you need tomar uma decisão. to make a decision. Tomar uma You decisão. need to take decision. Make Você vê, nem one. foi preciso chamar. I won't even call. Não é preciso chamar. I don't need to call. Não é preciso chamar. I don't need to call you. Deixo o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Heaven is not real. Isso é amor. This is love. Precisamos parar de buscar razões You need to stop seeking para deixar de fazer o reasons, que é certo. to stop doing what is right. Precisamos, sabe, entender. We need to Nós só understand estamos aqui we are here porque um dia lá no trono do because Egito, one day José on the derrubou throne um of muro. Egypt, Joseph broke the wall. Era a abominação It was para an um oficial abomination egípcio for an se Egyptian relacionar official com quem quer que fosse, to join with whoever fora he do seu was meio, do seu círculo. outside their surrounding circle. José jogou o cetro para o lado, jogou o manto para o outro Joseph lado put his clouds there e derrubou o muro. and he broke the walls. Eu não consigo com essa mulher. I cannot with this Onde woman. meu pai foi buscar essa mulher? Where did my father go fetch Estava this tudo bem aqui woman? em casa. Everything E was agora vem fine. essa coisa para But cá. now this one is here.
Se isso não for amor, Aleluia. Aleluia. o seu amor é caro, tudo perde o valor. Aleluia. Se isso não for amor, mesmo na morte, Even in death, mesmo na morte, lembrou-se de quem? you Do remember ladrão que ao seu lado estava. O que ele fez? Estava só, Com amor e ternura falou-me, ao paraíso comigo irá. Se isto não for amor, 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 o oceano secou. dois Verás no céu as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. o seu Não amor é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Você que está aqui na frente, vá se confessando perante o Senhor, here in amém? front, let us confess E before the você Lord. sabe qual é o muro que você And you ergueu. know what the wall you have built. Então, neste momento, que em nome So de this Jesus, moment that in the name of você pode dizer: Jesus, muro cai, you may say wall muro fall, do ressentimento wall of cai, resentment muro fall da amargura down, cai em nome wall de of Jesus. bitterness fall down, Muro da dor cai em wall nome of de pain Jesus. fall Muro da down, inveja wall cai. of jealousy fall down, Muro da rebelião wall cai. of rebelliousness Muro da fall feitiçaria down, cai. wall of witchcraft fall Todo muro down, que você all criou, the walls that you talvez have o medo, built, maybe it's fear, que cai agora em nome de may it fall Jesus. right now in the name of Talvez a Jesus, tristeza, maybe it's sadness, cai em nome de may it fall Jesus. down in the name of Talvez o espírito de Jesus. suicídio, Maybe it's the spirit of suicide. sai em nome de May it Jesus. leave in the name of Começa Jesus. agora a confessar. Start right now Meu nome, confessing. irmã. E começa a ordenar: cai em Start nome de ordaining and say, Jesus. fall in the Cai em name of nome de Jesus. Fall in Jesus. the name of Cai em nome de Jesus. Fall in Jesus. the name of E Jesus. comece a pedir And agora start asking right que now entre na sua vida that in your life, Jesus Cristo Jesus Christ e o may Espírito enter and the Santo, Holy para que você Spirit, possa construir that agora you may build right a now ponte a bridge que vai that levar will take a you salvação para a to tua casa, salvation for que your vai levar house, paz para o that teu will lar, bring que vai trazer a comunhão peace to de your house, volta, que communion vai trazer o back, amor de that will volta, bring a love back, reconciliação de volta. reconciliation Em back, nome de in the Jesus. name of Jesus. Vamos orar assim. So right now we'll pray, you repeat Senhor after Deus, us. Father God, todo mundo orar, toda a igreja orar. everyone pray. Senhor Deus, You repeat, Nós Father vemos a Ti God, agora. we come to you right now. imploramos o teu We perdão. implore your forgiveness. Pedimos agora, We Senhor, ask right now, olhe para Lord, nós look at us com um olhar de with your misericórdia. eyes of E mercy, através do sangue de and Jesus through Cristo, the teu blood of Filho, Jesus Christ, your Son, perdoa as nossas faltas. forgive our mistakes, Perdoa nossos pecados. forgive our Nos sins, lave com teu sangue, wash Jesus. us in your blood, Coloque Jesus, dentro de nós, put Senhor, within us, o Lord, teu Espírito your Santo. Holy Spirit, Coloque dentro de nós, put in us, Lord, reconciliação. reconciliation, Coloque dentro de nós, put within us, o Lord, teu amor. your love, Coloque dentro de nós, put within us, a Lord, tua graça. your grace, Coloque dentro de put nós, within us, a tua Father, vontade. your Coloque goodness, dentro de nós, put Senhor, within us, a Lord, graça. your grace, Espírito Santo, Holy tu és Spirit, bem-vindo you are para me welcome tocar to e touch me, entrar na minha to vida, enter into my e me life, libertar. and to deliver Espírito me. de Deus, Holy Spirit of tu estás God, aqui, you are
from here eu forward, possa construir may I build pontes, Senhor, bridges, que vão Lord, adorar o Teu that will nome, worship your que name, vão trazer muitos a that Ti, will bring Jesus. many to you, Father. Eu me entrego a I Ti give myself to nesta you manhã. in this morning. Recebe-me, May you Senhor, receive me, para a tua Lord, for glória. your honor and your Entra na glory. minha vida, Enter into my life, Em Lord, nome de in the Jesus name Cristo. of Jesus E toca o Christ. meu coração. And take my E heart ajuda-me, and Senhor, help me, Lord, a ser agente to be an agent de of salvação, de salvation, graça, of grace, de amor, of de love, fé, of faith, na minha casa, in my house, na igreja, in the e church, aonde eu and estiver, wherever I em am, nome de in the Jesus name of the Cristo. Lord Jesus E todo Christ, mal and all que me evil that oprimia, has oppressed me, saia em nome de get out in the Jesus. name of Não tem Jesus. poder na You minha have vida. no place in Vai my embora. life. Get out. Saia em nome Get de out in the Jesus. name of Jesus Eu Christ. oro agora. I pray right E peço now, por and libertação I ask for e deliverance restauração. and restoration Em nome do in the Senhor name of Jesus. Jesus Christ. Amém. Amen. Amém. Você que recebeu oração, levante-se You agora. receive prayer, stand up right now. Eu quero orar agora específico, I irmãos, want to pray right now specifically por pessoas for people que estão doentes, that are sick. tá bem? Doentes. If you were sick, Quando esteve aí o filho do irmão Bonifácio enfermo, the son of Brother Bonifacio was there. ele sofreu um Ill. acidente He had an accident. e estava mesmo praticamente morto, He viu, irmãos? was almost dead Porque ele entrou num coma because he went e into estava a coma cabeça partida, and his tudo head, partido. everything was Isso broken. aconteceu ali em Manica And this happened in Manica. e o hospital não tinha And condições. the também. hospital had no Então conditions, praticamente ele ia morrer. so he would die. Eu lembro que eu fui na casa ali, I onde estava o remember I went Bonifácio. to the house where Brother Eu disse, Bonifacio Bonifácio, is, vem aqui, eu quero orar por and I você. said, come here, I want to pray for you. Eu vou orar por ti aqui And I said, I'll pray for e you eu vou te here, ungir, Bonifácio. and I will anoint Mas you. a unção que tu estás But the recebendo anointing that you não é receive somente para ti. is not just for Ela vai you. atingir o teu It filho will lá reach naquele your hospital. son in the hospital, E ele vai acordar. and he will E wake ele vai up, despertar. and he will Ele wake começou up, a chorar. and he started O crying. filho mais velho dele. It's his oldest Naquela son. mesma hora, At that estava ali eu, a moment, minha mãe, my mother and mais as I, minhas sobrinhas. and my nieces, Porque a minha cunhada tinha viajado because my sister-in-law had e o meu irmão traveled, também estava de and my viagem. brother was also Nós quatro traveling. ali fizemos a So the oração. four of us made a Eu prayer, ungi ele. and we anointed him. Eu disse, em nome de And I Jesus said, Cristo, in the name of a Jesus unção porque eu unjo Christ, ele. the anointing Que that I cura o corpo anoint him, dele e may vai curar heal o his filho body dele lá. and heal his son there. Irmãos, Brothers, naquele mesmo dia, the same day, o moço abriu os olhos lá. he opened his eyes. Hoje o filho já está em casa. Today, the son is at home. Os médicos não estão a The entender. doctors do not Eu entendo, understand. Deus operou o milagre. God worked his Porque ali o miracles hospital não tinha because the condições. hospitals had no Eles conditions. tinham lá o soro e They aqueles had curativos, the pensos, né, e things tal. that they had, the bandages Mas não and tem, all, irmãos, but como they operar uma didn't pessoa na have how cabeça. to make Cabeça the se abriu, surgery, costela, não the sei mais. head, your Não tinha ribs. essas condições. They had no conditions Deus for that. operou o milagre. God worked his Eu creio que miracles, meu Deus operou and o I milagre. believe that God Amém. works miracles. Amém. Amen. Também no mesmo dia, The same orei pela minha day, sobrinha. I prayed for my Ela também não se niece, sentia bem. and she wasn't E okay. a mãe dela também tinha sofrido um pequeno Her acidente mother onde ela had estava. an accident where she E eu was orei, eu as vou te well. orar. And I Em pray nome de Jesus. in the name of Jesus. Você crê aqui. You believe Tu vai ser here, curada. and you Tua will be mãe lá healed, and your vai ser mother restaurada. will be restored. Na mesma hora. The same time, Na mesma hora. same Aquilo que time. talvez fosse tornar um problema Whatever naquela would viagem, have been a problem in that trip, Deus transformou em imenso. God transformed Não tem into a problema. blessing. There were no Deus é problems. Deus, Jeová. God is Jehovah É Deus que Rapha, cura. God that Então eu quero heals. orar por pessoas So I want to que pray for estão those doentes. that are sick. Você sabe que você está doente. You know you're Você sick, precisa de cura. you need healing. Amém? Eu vou orar por você. I will pray for you. Agora, se você tem algum familiar, If you have a family ou alguma member situação aí do or a familiar, situation que está gravemente and enfermo, that person is ill, você vai telefonar para a pessoa e vai orar para essa you pessoa. E will você call vai the crer. person and you'll pray for Eu the vou orar person. hoje por And ti. you will believe, but I'll pray Mas for você you tem que falar de today. Jesus para essa But you pessoa. need to speak about Porque eu falei para o Jesus. irmão Bonifácio, I seu told filho acordar, diz Brother para ele quem Boniface, fez if your milagre son foi wakes up, Jesus. tell him that Jesus Amém. made the miracle. É Jesus que faz It's milagre. Jesus Amém? that makes Então miracles. nós vamos estar aqui So orando. we will pray. Eu não vou ir para os irmãos evangelistas pastores. The evangelists and the Ore pastors consagrando o azeite. pray.
e vão receber a unção aqui. and receive the anointing. Isso aqui não é, irmão, This para is receber not marido, tá? to receive a Não é para husband. feitiçaria bíblica. It's Isso aqui not é for para cura witchcraft, divina. it's for healing. Tá? A oração agora é para cura. Praise Tem for doença, healing. You have tem sicknesses, enfermidade, you have infirmity, para receber cura. to receive Meu healing. Deus, se é para você, If it's for em nome de yourself, in Jesus, the vai ser name of curado. Jesus, you'll be Essa foi a healed. vontade de Deus. If it's Amém? His will. Ou então o seu familiar que está It's lá for your receberá family restauração member, e then cura. you'll pray for Mas você restoration tem and que dizer, healing. olha, foi Deus But que you me need to curou. say it was God that healed you. Amém. Amen. Em nome de In Jesus. the name of Igreja, Jesus. feche os olhos, vamos orar. Close your eyes, let us Pai Santo que pray. está no Father céu. God in Em heaven, nome de Cristo in the Jesus, name teu of Filho. Jesus Christ, Eu your oro Son, neste momento, we Senhor, pray at this moment, pelos que Father, estão doentes for those aqui. that are ill, Ou representando alguém or da sua família que representing está someone in doente. their family that is Em sick. nome de Jesus In Cristo. the name of Jesus A palavra diz Christ. que pelas tuas Your word pisaduras, says Senhor, through you, stripes, nós fomos sarados. we were healed. Cada pisada do Senhor. Any all stripes of the Lord, Tu, Senhor, ministravas cura ao teu povo. you ministered Eu healing to creio your que isso people. acontece I believe that espiritualmente. this happens Isso acontece spiritually. na mente. This happens Isso in the acontece no mind. corpo. This happens in Então, the meu irmão e body. irmã que está aqui, Every Senhor, brother and sister ele that vem a is ti, here, Pai, they para come to receber you cura. to receive E eu healing. creio, Senhor, And I lá. believe, Lord, Por in isso, a o espírito da miracle. enfermidade That is why spirit of espírito de infirmity, doença, spirit of que sickness, vem sobre este meu irmão e minha irmã that aqui, come to my brother Saia em nome de and Jesus sister. Get Cristo. out in the name of Vai embora, Jesus. deixa esse Get corpo. out. Leave this Vírus, body. bactéria, Virus, bacteria, inflamação, inflammation, tumores, tumors. vai sair em nome de Get out in the Jesus. name Qualquer of problema que Jesus. for Whatever acontecer no problem corpo, that ou happened na in the body cabeça, or on the head, vai sair em nome let de it Jesus. get out in No Jesus' pulmão, name. In the no coração, lungs, in the heart, no estômago, in the nos stomach, in intestinos, the intestines, em qualquer parte do in corpo, any part of the seja body, interior ou may fora, it be interior nos or ossos, outside, in the vai bones. sair em nome de Get out Jesus. in the name of Espírito de Jesus. enfermidade, vai Spirit embora. of infirmity, Fecha get esse out. corpo. Leave E this deixa esta body. vida e esta Leave família. this life and Eu this oro por family. uma I operação de pray milagre aqui for agora, your Senhor. work right now, Que agora Lord, mesmo that sejam right now restaurados they may be e restored curados and healed no corpo físico, in the no physical corpo body, in espiritual the spiritual e body, nas suas almas and in também, their souls as nas well, suas Lord, emoções. in their E se emotions. estão representando algum If familiar, they're representing any e lá family onde está esse member, familiar, that wherever ele this seja family tocado member is, pelo may teu be Espírito touched Santo by your e Holy restaurado, Spirit meu and Deus. restored, Em nome do Father, Senhor in Jesus the name Cristo. of the Lord Jesus Christ. Amém. Se Amen. levante com fé. Stand up in faith. Eu só dar um pequeno aviso. A quick Que amanhã announcement that tomorrow, estamos esperando os homens desta igreja. the men of this house, Eu estou aqui a partir das 5h40. I'm here tempo from está aberto. 5:40. The temple is open. Às 5h45 eu começo a At orar. 5:45, start Porque eu praying. estou orando para não tomar o tempo dos outros. I'm praying to not take the time of the Então others. você não precisa, não deve esperar acontecer um problema So para you do orar. not need to wait for the problem to Eu happen estou com to a minha pray. lista de oração I que é cada have vez my maior. list. It's getting bigger, E eu creio que se você fizer a tua and lista, I believe that if you make o yours, tempo de cada um tem 10 minutos para poder each orar. person has 10 minutes to O pray, tempo estoura e você não acaba. and you Em won't. vez de ficar repetindo as mesmas Instead coisas, of né? repeating the same thing, E você tem que ser objetivo. you Oração é need uma to be arma. objective. A Você tem que prayer is an calibrar, arm. calibrar a tua arma You need to know para how to poder use it conseguir melhores, portanto, resultados. to be able to have good E results. lembrando, portanto, que domingo And estamos reminding esperando that Sunday, a oferta das we wait primícias. for the offering of the first Você fruits. fez um voto a Deus You made a compra, vow before God, e Deus vai abençoar a and tua God will vida bless your ainda mais. life more and more. Então, amanhã tem ensaio, né? Tomorrow, the Dos jovens, né? youth Aqui, estão have aqui. practice, E domingo, a partir and das Sunday 7h30. from 6:30. Domingo é Santa Ceia, né? Sunday is Santa Holy Ceia, temos um culto Communion. só também We domingo. have one Só o service, único culto domingo. the only one Começando às service, 8h30 da manhã. starting at 8:30. Só um culto porque é Santa Ceia. One service because it's Holy Communion, E a gente nunca sabe. Temos que dar tempo para Deus trabalhar. and we need to give time for God to work. Eu lembro que a Bíblia diz que quando Neemias começou a ler a palavra, o Esdras começou a ler a When palavra, Ezra started reading the começou a word, chover, it started to rain, e era outubro, Israel é frio, and in Israel it's e o cold. povo tremendo de frio, The people were e ele trembling, lendo, and he read,
Não sei para quem estava lendo debaixo de I chuva. don't know where he was Aí eu reading disse under assim, the rain, and he Esdras, tem said, misericórdia. Esdras, Está have muito mercy. frio, o povo está cansado. It's cold, the people are tired. Foi aí só que ele parou. And then he stopped there. Nós temos tempo para tudo, We have time for everything, menos para estar na presença de Deus. Domingo as besides crianças being in vão the presence cantar. of God. Sunday, the children will sing. Aleluia. Amen. Então ficamos hoje só 3 horas e 10 minutos. We aqui. just stayed here 3 hours and 10 minutes. Glória a Deus. Aleluia. Deus é real. God is real. Deus é real. God is real. Seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui estamos fazendo um plano aqui, estudando. Making a Vamos plan tirar and aqui um study. dia. We'll take a Vai ser o day. dia do milagre. It will be a day of Em nome de miracles. Jesus. O dia do A milagre. day of miracles. A gente vem para cá de manhã Come here in the e Deus morning vai operar. and God will work. Vai ser o dia do It milagre. will be a day of Deus vai miracles. curar, Deus vai God will libertar, heal, Deus God will vai trazer quem está deliver, God longe de will bring volta. whoever is far back. Você está vendo aí, né? Aí está fazendo. Não sei quem traz o amado de volta em You 3 don't know dias. who bring the person back in E 3 tu vai ter que days. dar tua alma para o diabo para You isso. need to give your soul for the devil for this. Vocês estão cansados? Eu não estou. Are you tired? I am not. Uma bruxinha linda, novinha, A agora wizard, crente, she's bruxa. young, now she's Por que Christian. que ela deixou de ser bruxa? Why did she stop being Ela a disse, eu wizard? tinha o homem que eu queria. She said, I had the man Mas I eu wanted. fazia lá minhas I coisinhas, o homem would caía do lá. my mixtures Aí um and dia ela men would colocou o come. olho lá no homem And lá. one day she put that E ela to conseguiu her que eye ele on a viesse man, para ela. and she got the Só man. que a esposa era crente. But then he was E a Christian. esposa começou a orar. e His jejuar. wife was Christian, and she A started praying. esposa ligou para ele e disse assim, The olha, wife called and said, eu look, estou sabendo que tu está levando o meu marido, I know mas you're esse taking não my vai levar. husband, but this one you won't Porque take. eu sou crente. Because E I am a meu Deus não vai believer, deixar. and my God will not let you do Ela disse, eu that. vou pôr um sapo na And tua she barriga. said, I will put something in your Ela stomach, a fazia frog, In your stomach. It's a type of witchcraft. isso. Na barriga mesmo, lá dentro. a frog in her stomach. É, fácil. They do it. E aí, ela começou, mexia os pauzinhos. And she mixed her E de sticks. repente, ela viu que o homem não veio mais para ela. Suddenly she saw that the man didn't E ela aumentou a come to her. bruxaria. And she added on Ela the começou a witchcraft. sentir mal. And she A started barriga feeling começou a bad. inchar, a Her dela, da stomach bruxa. started growing, the wizard's stomach. E ela ficou doente. And she became E sick. nada resolvia. And nothing resolved it. Aí a esposa ligou para ela assim, And the wife called and tu said, já está sentindo alguma coisa na are you barriga? feeling something in your stomach? Olha, se tu vier para o culto Look, if you come for the e tu service reconhecer que Deus é and you maior, recognize that God is esse great, bicho vai sair da tua barriga. this frog will come Ela out foi of no your culto. stomach. She went to the E ela disse que ela service, foi lá orar, parece que ela and when she vomitou e went saiu um there, sapo. Ela she vomitou um started sapo. vomiting and she vomited a Ela disse frog. assim, eu tenho que ficar And she com said, Deus I have to que stay é with maior God that is do que as greater bruxarias. than witchcraft. Aleluia. Esse Deus é o nosso Deus. This God is our God. É o nosso Deus. He is our God. Aqui nós não fazemos aqui o desafio dos deuses, não. We do not do a Nós estamos challenge aqui para of gods. falar e mostrar que o nosso We are here Deus é to show maior. and speak that our God is greater. Pai Santo, te damos graça em nome de Father Jesus God, we Cristo thank you in the name por of esse tempo Jesus precioso Christ na for tua this casa. time that we had in your house. Pela tua palavra que foi For your mencionada, word that pelos was cânticos, pela mentioned, for adoração, the pelas songs, the ofertas. worship, the Aleluia. praise. Senhor, te louvamos por Father, tudo, we Pai. honor you for E agora eu entrego o teu povo em everything. tuas And we mãos. give you healing Que leva em paz e segurança. Take them in peace Livra and teu safety. povo do mal. Deliver your people Faz a from diferença entre evil. o justo e o ímpio, Make the Senhor. difference Ó Deus, between the guarda de just and evil. toda Keep praga, them from all toda plague, maldição, from todo all curses, encantamento from all que possa vir incantations. contra a vida deles, Senhor. Anything that Neutraliza comes agora. against their life, Eu coloco debaixo da right tua autoridade, da tua proteção, todo esse Protection rebanho. upon their lives and No upon nome santo de everyone. In the Jesus name of Cristo. Jesus O Christ. amor de Deus, May the love of a God, graça do Senhor the grace Jesus, of our Lord o Jesus poder e a Christ, comunhão do the Espírito power and Santo, communion seja of com the todo Holy o povo do Spirit Senhor, be with o the povo de whole Deus possa church. dizer The amém. church say Ariel e família, somos muito gratos a vocês por sempre ajudar os obreiros indianos e hoje nós temos mais um pedido para vocês. Pastor Eliel, Pai do Senhor, quando o pastor esteve aqui, conheceu esse pastor Dev Sahem, ele tem problemas de saúde desde a nascença, o Senhor conheceu e hoje, depois do nosso encontro de pastores, ele veio e fez um pedido que ele queria comprar aquele moto, né, de 80 cilindradas que não tem marchas, nada. Então ele veio pedir, gostaríamos de fazer esse pedido para o Senhor, para a família, para a SOS África, para que Deus possa fazer esse milagre na vida deste pastor. Deus abençoe, pastor.
Obrigado. We're gonna be singing a song that's known as Because He Lives. Vamos cantar um hino conhecido chamado Porque Ele Vive. Vamos cantar só uma estrofe de cada uma das línguas. We're gonna be singing the verse in English first and then another verse in Portuguese.